Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aero Agrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O brasileiro conhece pouco do potencial do brasileiro. Aquilo que a gente faz de melhor, aquilo que a gente consegue ser muito bom para o mundo. Eu estou aqui ao lado de duas pessoas incríveis que conseguiram levar o nome do Brasil, o produto do Brasil para o mundo. Eu estou aqui com o Lucas e o Sérgio Zanoni e eles vão contar para a gente um pouco da história deles na aviação agrícola e o que eles fizeram de disruptivo que saiu do Brasil para o mundo. Deixa eu começar com o rapaz que tem um pouquinho mais de experiência. Como é que você está, Sérgio? Tá bom? Tudo bem? Prazer falar contigo. Igualmente. Fiquei honrado em saber que você já conseguiu passar por um processo e tem muita gente tentando e não conseguiu, que é sucessão, né? Sim, Parabéns. com certeza. E aí, Lucas? Tudo bom? Como é que você tá, cara? Ótimo. Cara, esse sorriso no seu rosto, ele reflete aquilo que vocês vêm vivendo no momento, que é expansão, respeito por produtos que vocês criaram e que hoje estão em vários países. Exato. Conta um pouquinho da sua história, porque daqui a pouco eu vou ouvir a história do fundador, aquele que começou tudo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, como eu comentava com o pessoal um pouquinho antes, eu nasci dentro de uma empresa de aviação agrícola. A minha primeira casa foi na Teruel Aviação Agrícola, meu pai trabalhava lá. Isso onde? Em Campo Grande. A Teruel Aviação Agrícola, na época, era a maior operadora de aviões do país. Meu pai cuidava da manutenção dos aviões lá pro Pedro Teruel, primo dele. E foi meu primeiro contato com aviação. Não me recordo, né? Tinha 1 ano de idade. E aí, meu pai e minha mãe, com o sonho de ter uma empresa e oferecer tudo para os filhos, desenvolveram a Zanoni. E a gente sempre teve contato com o setor desde criança, né? O nosso primeiro Sindag foi em 2001, o primeiro que eu fui, em Foz do Iguaçu. Você tem 24 anos. Exatamente. De 4 anos ela entrou de criança. E então a gente, né, sempre teve contato com nas feiras e em viagens de família. Meu pai sempre aproveitava para levar a gente para passear e visitar os clientes, né? E o nosso contato sempre foi esse. Mas ele sempre nos deu a liberdade para a gente fazer o que a gente queria. Aí eu fui estudar em São Paulo, fiz faculdade de Direito, depois História lá na USP. Tinha o sonho de ser diplomata, trabalhar com política internacional. E durante, né, o final da faculdade ali, já pronto para seguir a carreira pública, eu descobri que a gente conseguia um impacto no mundo muito maior trabalhando com a agricultura, né? Com pessoas de bem, pessoas trabalhadoras. E aí, desculpa, a falta de voz 3 dias aí conversando com um monte de gente. Tranquilo. E nesse momento, e ali no final da faculdade, já gostando dessa parte internacional, meu pai pediu auxílio, que ele já vinha vendendo alguns produtos para fora do Brasil, e pediu para eu ajudar com isso, né? Então, finalizei a faculdade, voltei para Paranavaí. Nesse mesmo momento, os meus irmãos também vieram trabalhar. Minha irmã formada em engenharia mecânica. Meu cunhado, engenheiro também, veio para a parte de vendas. O meu irmão assumiu a parte da produção. E aí a gente pegou, né, uma empresa que já tinha 20 anos aí de experiência, com o melhor produto de tudo que a gente faz, né? Qualidade que o meu pai sempre... E a paixão que ele colocou no negócio. E aí a gente colheu os frutos disso, né? Então a gente vem num processo de expansão bem grande nos últimos 5 anos. Eu estou tocando essa parte de expansão internacional e agora um pouco da parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos também, né? Então a gente saiu de 18 colaboradores em 2020 para 85 agora em 2025. Tudo graças ao trabalho do senhorzinho Zanoni. O senhor fizer. Antes da gente começar aqui a entrevista, na hora que a gente ia começar a gravar, chegou um rapaz aqui da Nova Zelândia, né? Isso. E o rapaz fica mandando bem, viu? Já chegou ali, conversou com ele em inglês, né? Já deu o recado, então tá pronto para atender. Sérgio, quando você começou a empresa, você trabalhava lá na empresa de aviação agrícola, tá? Já falou que você tinha um sonho. Sim. Quando você começou a empresa,
você já conseguia visualizar, vislumbrar onde essa empresa chegaria? Não, com certeza não. Eu não achei que cresceria tanto. Mas nós tem uma grande vantagem você trabalhar com agricultura. Nós nunca tivemos um ano pior que outro. A cada ano nós crescemos aí, eu acredito em média 10%, praticamente a cada ano. Então, Isso nos últimos 20. pode-se dizer, em 20 anos, nós nunca crescemos, acho que menos que 10%. Então, fomos sempre crescendo em função da agricultura. Uma coisa interessantíssima na nossa empresa, nós temos uma inadimplência zero, que é uma coisa muito importante. Então, nós temos um cliente que ele é fiel, paga bem, e isso é muito importante para uma empresa. Você ter uma inadimplência zero é importantíssimo, né? Da saúde financeira. Não tem como... E são clientes, como se diz, constantes, né? Eles não saem da nossa empresa, né? São fiéis a Zanoni. Então isso é importante também, que isso aí nós temos daí durante esses 28 anos de empresa que estamos fazendo agora. São 28 anos. Então não acreditava que a gente cresceria assim. Em função da vida dos meus filhos, melhorou muito a fluência em inglês de todos eles, né? O aumento nas exportações, né? Então isso aí alavancou bastante a nossa profissão também. Os meninos já pagaram investimento no curso de inglês. Com certeza. É interessante você falar isso porque a gente ouve a todo momento falar que a agricultura é cíclica, né? A gente tem altos e baixos da agricultura, né? Assim, o tempo todo. A cada, 5 anos, 8 anos, a gente tem um ciclo de baixa. E nesse momento muitas empresas morrem. E você falou, olha, nós nunca deixamos de crescer. Sim. E um outro problema é o seguinte, pelo fato do produtor trabalhar numa empresa a céu aberto, ele está sujeito às intempéries, sujeito aos planos econômicos, muitas vezes a financiamentos governamentais. Ele, às vezes, ele não paga. Não que ele seja caloteiro, mas às vezes ele tem uma dificuldade de liquidez ali em pagamento. E você traz o relato de que, olha, nós não temos inadimplência. Sim. Isso é um fato inédito. Aqui você acredita esses pontos do crescimento constante e da falta de pagamento, não, quer dizer, sem inadimplência. O fato de nós termos uma inadimplência zero, eu acredito que é muito assim, até o nosso modo de trabalhar com o cliente, nós somos, acho que, a única empresa que não emite boleto bancário. Nós deixamos o cliente pagar o dia que ele quer. Nós temos bigode. Nós temos assim, não quando ele quer, mas que ele, quando se ele tiver, às vezes, uma dificuldade, ele nos liga e nós aguardamos 30, 60, 90 dias. Assim que ele puder, ele me paga. Ele não deixa de me pagar. Isso é muito interessante. Uma relação de confiança. Então, você dá de um lado e recebe de outro. E com certeza, a hora que entra o dinheiro, o primeiro que ele lembra de pagar é você, porque você confiou nele. Nunca protestamos um cliente. Olha que bacana. Interessante. Isso, como você falou, que a agricultura é cíclica. Sim. Tem os altos e baixos. E nós nunca tivemos esse problema. É muito interessante isso aí, irmão. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Todos me conta uma coisa, a expansão internacional, ela começou com a chegada de vocês, sucessores ou não? O processo já começou antes? Bom, a primeiro contato internacional, a aviação por ser um setor de alta tecnologia
e bastante nichado, né? A gente fala o agro, quando se fala em agro, todo mundo fala que acha que é uma coisa só. Uma coisa A gente tem aviação agrícola, é um nicho dentro do agro. dentro do agro. Então, como você falou, agora tinha o pessoal da Nova Zelândia, ali tá o Francisco, nosso representante da Guatemala, aquele senhor de roxo ali fora. A gente tava numa reunião aqui com os argentinos. A gente acaba, por ser um nicho, a gente acaba tendo esse contato com muitas pessoas de fora. O primeiro congresso onde que eles foram para fora do Brasil foi em 99, na Argentina. Ele, na época que trabalhava na Teruel, foi para Bolívia. Então, a gente sempre teve um pouco dessa visão de fora. Mas as primeiras exportações da Zanoni começam na década de 2000. Acho que a primeira venda oficial, por estar perto da fronteira, a gente sempre tinha clientes que trabalhavam no Brasil e no Paraguai, no Brasil e na Argentina, que compravam algumas coisas. Mas a primeira exportação oficial foi para a África do Sul. Logo em seguida, a gente fecha uma parceria com a Agnav, que é uma empresa canadense, que é o nosso parceiro há 20 anos, mais de 20 anos, e até hoje é o líder de mercado na parte de tecnologia embarcada, GPS para aviação agrícola, e a gente fornece centenas de válvulas por ano que vão para o Canadá e são distribuídas para o mundo inteiro, né? Então, começa a dar um pouco mais de solidez para os negócios internacionais, mas era o nosso grande foco. Quando a gente já se tornou adolescente, fizemos algumas viagens para fora, né? Primeiro fomos para a África do Sul, a primeira viagem que a gente fez a negócio. Lá a gente começou a expandir o mercado, como já tinha sido nossa primeira exportação, também a gente foi para lá. E aí, logo em seguida, em 2016, se eu não me engano, em um congresso aqui no Brasil, o Bill Lavender, que talvez o principal responsável pelos meios de comunicação da aviação agrícola no mundo, tem uma revista há mais de 40 anos, né, sobre o setor. A gente, no contato com ele, perguntamos como que a gente pode ir para os Estados Unidos. A gente sempre teve esse sonho, né, que é o maior mercado que tem no mundo. E ele falou, eu não sei, mas tem alguém que sabe. E chamou uma empresa que está aqui. Agora a gente, né, tem uma parceria já há mais de 10 anos com eles. E a gente começou a vender lá. E nesse mesmo momento a gente fechou a parceria com uma empresa na Argentina, com uma empresa na Guatemala, sempre através desses eventos, como o Congresso do Sindali, e sempre buscando, né, entender a realidade de um país, entender que é diferente da brasileira, trabalhar como a gente trabalhou no Brasil, né, muito focado em customização, em fazer aquilo que o cliente quer. Então hoje a gente tem uma rede a gente, né, se vangloria de ser a empresa com a melhor rede de distribuição de partes de avião agrícola no mundo inteiro. Sérgio, qual que é o carro-chefe de vocês? Olha, são vários produtos, né? Nós temos, assim, hoje, a nível, né, internacional, né, para exportações são válvulas, né? São a parte de válvulas. A gente hoje é praticamente o equipamento inteiro, né, do Air Tractor, né? E assim, é difícil até de... Ele já está um pouco fora do comercial. Saber o que é mais, assim, qual é o produto que nós mais vendemos. Mas nós temos, por exemplo, essa parceria com a Agnav que o Lucas citou aí, que já deve ter mais ou menos uns 20 anos, são centenas de válvulas, né, que são enviadas para o Canadá, que são distribuídas para o mundo inteiro. Então, esse aí é um dos itens que é mais antigo na nossa exportação, né? E hoje já os itens como as comportas de incêndio também, que já está em vários países, né? O Lucas vai citar para vocês, eu acredito, já uns sei lá, 8, 10 países, né? Que nós comportas de combate a incêndio. A gente divide hoje as linhas de atuação das Anonis, que basicamente que a gente fala em sistema de pulverização de líquidos, né? Que são... Você imagina o avião agrícola como se ele fosse um trator. Certo. O trator puxa diferentes implementos. O avião agrícola, você acopla diferentes implementos para diferentes atividades. Então, a gente tem o que seria o sistema de pulverização, né? Que é toda a parte para pegar um líquido de dentro do tanque e pulverizar ele na lavoura, seja um herbicida, um fungicida, um inseticida. Você tem... O tamanho de boa. Exato, né? Você tem as tecnologias para cada tipo de pulverização, mas então a gente põe tudo dentro da mesma cesta, né? O conjunto pulverização na lavoura. Nós temos o que a gente fala que são o sistema de transferência de líquidos corrosivos, que são equipamentos para agitação, mistura de produtos químicos, transferência deles, abastecimento nas aeronaves. E a nossa terceira linha, que é a parte de combate a incêndio e dispersão de sólidos, né? Que são
atividades suplementares à aviação agrícola. O portfólio de vocês hoje está em torno de quantos produtos? Nós temos hoje 2.500 partes Uau! produzidas dentro da Zanoni. São 2.500. isso. E a gente foca sempre para o máximo que a gente puder produzir dentro de casa para ter a qualidade que a gente quer. A gente terceiriza o mínimo possível. Qual que é aquele produto hoje que é a menina dos olhos das alunas? É a Comporta. Hoje nós estamos aí com 1 ano a 1 ano e meio de fila de espera para, se você quiser uma hoje, pode o Papa vir pedir pra gente, com todo respeito ao nosso meio Papa. A gente não, eu não posso entregar para aí, porque eu tenho uma fila de parceiros que estão O que esperando. esse produto tem que ele faz com que as pessoas esperem 1 ano e meio para ter ele, para receber? O que quer falar, pai? Não, vai é melhor que você. Você consegue explicar melhor. Como eu te falava, né, a gente, o Brasil tem uma diferença dos países, o hemisfério sul, na verdade, em relação ao hemisfério norte, que o Estado, né, o governo tem uma capacidade financeira muito menor do que os estados do hemisfério norte. E então o combate a incêndio no Brasil, especialmente, né, por conta da dinâmica da nossa agricultura e tudo, ele está sendo promovido e financiado, a preservação ambiental está sendo promovida e financiada pela agricultura. Pelo próprio agricultor. Diferente do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, onde você tem o governo investindo dinheiro, seja para comprar aeronaves para combate a incêndio, ou para pagar empresas que têm aeronaves para combater incêndio, aqui no Brasil nós temos grupos agrícolas, né, como usinas, o grupo de celulose, contratando empresas para fazer o combate a incêndio, ou algo que é totalmente especial do Brasil, que é o próprio produtor rural tem a sua aeronave para fazer o combate a incêndio para ele e para os vizinhos e para algumas reservas públicas sem custo, às vezes. Ele está queimando querosene, está fazendo investimento que está pondo a atividade dele, o avião dele em risco para fazer uma preservação ali do meio ambiente. Então, por conta dessa dinâmica, a gente conseguiu desenvolver um equipamento que ele é específico para esse tipo de operação. Você não inviabiliza o avião. Lá na América do Norte, você tem um tipo de equipamento que ele transforma o avião agrícola num avião bombeiro. A gente mantém o avião como agrícola e ele pode ser bombeiro também. Por exemplo, no mesmo dia, ele pode utilizar o avião numa atividade pela manhã e apagar um incêndio à tarde. Exatamente. A gente tem, no final de safra, agora, né, um mês atrás, até julho, você tem o pessoal ainda fazendo as esfolhas do algodão, está pulverizando um líquido, só que está tendo uma queimada porque já estamos num período bastante seco. Muito seco. Então o avião, ele pode, a gente sempre usa esse lema, né? Ele pulveriza de manhã e combate fogo à tarde. Ele pode trabalhar dessas duas formas. É a versatilidade. Exato. E tudo isso saiu da cabeça desse rapaz aqui? Exatamente. Como é que foi isso, senhor? Assim, todos esses 28 anos, né, acompanhando a aviação agrícola, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre aceitei opiniões de piloto, proprietários da aviação, entendeu? Então, a Zanoni, ela sempre busca informações de campo, né? E principalmente nos congressos é onde vem a maior parte das informações de campo. É onde o piloto, ele te dá ideias, né? Te dá ideias para que você corrija algum item teu, que você melhore algum item teu, né? Te dá... E aqui é o caso da Comporta, surgiu aí uma empresa, que é a Rondon aqui da Gara da Serra, que me pediu, não me lembro há quantos anos atrás, que me pediu para que eu fizesse uma comporta para eles. Tá? Eu fui lá, fiz a comporta, foi a partir daí que nós seguimos, né? Eu fui lá, desenvolvi o equipamento para eles e aí foi dando certo, né? Foi dando certo e foi aumentando, né, a procura, né? A gente, de certa forma, ajudou a fomentar também esse mercado no Brasil, né? A gente foi desenvolvendo sob demanda, mas ao mesmo tempo a gente foi possibilitando que os aviões tivessem acesso a essa tecnologia de uma maneira mais acessível, né? Assim dizendo, você não tem que trazer uma tecnologia de fora, se tem um problema, é uma empresa nacional, o avião está parado, a gente corre lá e resolve no dia, um avião, né,
agilidade da aviação sempre tudo é muito dinâmico. Muito rápido. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Quantos países vocês atendem hoje? Bom, hoje nós temos uma atuação direta, né, com distribuidores oficiais da Zanoni na Argentina, no Equador, Guatemala, que atende toda a América Central e México, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, que atende todo o continente africano, e a Austrália, que é responsável pela Oceania e Sudeste Asiático. Então, esses são nossos distribuidores que a gente tem um estoque de peças da Zanoni. A gente não sabe, não tem como mensurar exatamente o número de países, porque muitas vezes algumas partes vão, né, para mais. A gente hoje estima que a gente está em aproximadamente 30 a 35 países que existem aviões com equipamentos nossos. Isso considerando todo o nosso portfólio, né? A parte de pulverização, a parte terrestre, a parte de combate a incêndio. No combate a incêndio, a gente está principalmente no hemisfério sul por conta dessa dinâmica que eu comentava, né? A Argentina é o principal mercado de comportas, por ter uma semelhança com a nossa agricultura e tudo, e essa semelhança de falta de recurso público, mas nós temos comportas também no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, na própria África do Sul, na Etiópia, e agora recentemente a gente começou a vender também para a Europa. A gente está com uma operação lá na Croácia, um operador que ele trabalha com pulverização de controle de mosquitos, e ele precisava dessa mesma versatilidade que só a nossa comporta tem. Então ele não podia comprar o equipamento americano ou canadense, teve que vir até a gente porque ele precisa fazer o controle de mosquito e fazer o combate a incêndio ao mesmo tempo. Esse controle de mosquito é feito lá fora ou não é feito aqui? É uma resposta política e a gente como bom empresário, a gente vê que os países mais desenvolvidos do mundo trabalham com controle aéreo de vetores e a gente não. Bacana, assim, eu gostei muito de ouvir a história de vocês. Parece que tem uma parceria nova com uma outra empresa de fora aí, americana? Exatamente, né, para o combate a incêndio. Quando a gente foi para os Estados Unidos, essa empresa que levou a gente para lá, eles são fabricantes de tecnologias também. E aí a gente chegou a um ponto em que o governo brasileiro passou a exigir um outro tipo de comporta. Eu quero o avião bombeiro. E aí a gente falou, tá, e como que a gente vai fazer? E esse parceiro nosso fabrica essas comportas lá. Só que é um preço muito alto e tem a dificuldade, né, de assistência técnica e tudo. Elas já estão funcionando no Brasil, já foram validadas, são certificadas pela ANAC, né, certificada pela FAA, autoridade americana, e recertificada no Brasil. E aí calhou, né, esse interesse em comum nosso. Então, a partir de janeiro, a gente passa a oferecer também essa comporta aqui no Brasil, como um produto dos americanos que buscaram a gente para fabricar ele aqui no Brasil. O momento agora tá meio complicado de fazer negócio com os Estados Unidos, né? Que tá essa questão do tá desbaço aí e tal. Vocês, de alguma maneira, serão atingidos ou não? Bom, inicialmente a gente ficou com muito receio, né? Acho que tá todo mundo no Brasil muito apreensivo. A princípio, a gente ficou com medo de perder o nosso espaço no mercado americano, mas, do outro lado, a inflação que está gerando no mercado americano está me dando, que hoje o meu maior concorrente em toda essa linha de componentes aéreos é uma empresa do Texas. Então, isso está me dando competitividade em relação a isso, porque o aço deles está ficando mais caro, o funcionário dele está ficando mais caro, então a gente está ganhando uma competitividade deles em relação ao restante do mundo. E para finalizar agora, né, que a gente teve uma notícia muito agradável, é que a parte aeronáutica está isenta das tarifas. Então a gente continua trabalhando sem medo. Então, melhorou. Feijão, te falar, você é um cara abençoado, viu? Muito abençoado. Deve agradecer a Deus todo dia, né? A bênção, uma empresa consolidada, filhos maravilhosos, trabalhando do lado. Parabéns. Muito bom, isso é ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Você possa continuar crescendo, trazendo. Você ainda cria alguma coisa na empresa ou você já aposentou? Não.
Eu acompanho, tá? O Lucas hoje ele tá fazendo essa parte de buscando novidades, né? E eu fico dando apoio para ele ainda, né? Mas hoje, mais quem tá trabalhando com isso aí tá sendo o Lucas também. Então deixando eles têm que andar sozinhos, né? Tem que andar. Ele Você tem que pescar. Ele vai na segunda-feira, dá as ordens, na sexta-feira ele passa, tá tudo bem, vai pra casa, toma um vinho. Parabéns, obrigado. Parabéns, cara, parabéns pela sua jovialidade, porque tira a coragem de vir para a empresa trabalhar com o pai, né? Eu sei que não é fácil isso, não é fácil. Conflito de gerações, de ideias, muitas vezes, né? Cara, e vocês pegaram aquilo que o seu pai criou desde o início, fazendo isso crescer, com certeza um orgulho muito grande para ele, e um orgulho para nós, cara, do Brasil, né? Às vezes a gente tem esse sentimento de que tudo que vem de fora é bom, mas saber que aquilo que é feito aqui vai para fora e saber que tem era o sonho de todo empresário brasileiro ter uma fila de 1 ano e meio de gente querendo o produto. Obrigado, cara. Obrigado, eu queria agradecer aos meus irmãos também, né, com essa operação. O meu irmão, que é o responsável por fazer o negócio acontecer lá dentro. A produção. E a minha irmã, que esse ano a gente também, mais uma novidade da Zanoni, a gente é a primeira empresa do setor aeroagrícola brasileiro a ter o COP, que é uma certificação de qualidade de produção da ANAC. Estamos num grupo de apenas 7 empresas da cadeia industrial aeronáutica do Brasil como um todo, e a única do setor aeroagrícola, graças ao trabalho dela. Pessoal, que honra estar ao lado de 2 pessoas, 2 gerações diferentes, mas que estão fazendo desse Brasil um país que nós podemos admirar a cada dia mais. Vir a esse congresso, a aviação agrícola, o maior congresso da aviação agrícola do mundo, e encontrar pessoas assim, nos enriquecem e nos engrandecem. Aqui, direto de Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.